Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Ex-governador de Goiás, Mauro Borges, está em estado grave. Candidatos fazem prova para agente da Polícia Civil, mas temem anulação. Cantor Daniel passa por cirurgia em Hospital Paulista. Homem mata ex-genro durante missa em igreja de Porto Alegre. Dilma chega a Roma para a posse do Papa. STJD se reúne em Goiânia para ouvir presidente do esporte. Vila e Atlético perdem e deixam o G4. Comissão técnica do Colorado está demitida, diz conselheiro. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a guerra do petróleo. Sem royalties, Rio bate no teto do endividamento. O estado de São Paulo, Brasil resiste a exigências dos Estados Unidos e fim de vistos atrasa. Correio Brasiliense, Papa desperta a fé de jovens católicos. Valor econômico, só Brasil perde na Argentina entre maiores exportadores. Estado de Minas, falta de leitos é doença crônica. Jornal do Comércio de Pernambuco, na sua primeira oração do Ângelus, Papa fala do perdão. 0 hora, crédito e incentivo turbinam política industrial do Piratini. Brasil econômico, economia brasileira ganha fôlego e já está crescendo a 4% ao ano. O Popular, maioria dos homicídios tem uma só motivação, o tráfico. Diário da Manhã, violência infantil, falta de um sistema que integre dados impede melhora da defesa de crianças e adolescentes no Brasil. 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. É grave o estado de saúde do ex-governador de Goiás, Mauro Borges, internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Anis Rassi, no setor oeste. De acordo com o último boletim médico, o ex-governador está em coma moderado, respirando por aparelhos, sem febre, com diurese diminuída e pressão arterial baixa. Fundo de Desenvolvimento do Vale do São Patrício e região norte do estado aguarda regulamentação na Assembleia. A proposta de regulamentação feita pelo Executivo já está na pauta para a votação, que deve acontecer essa semana, tão logo seja desobstruída a pauta, com a apreciação de cerca de 50 vetos do governo. A previsão de desobstrução é para essa terça-feira, liberando assim a votação de outras matérias. O fundo é constituído por 0,8% do orçamento anual do Estado e o autor de sua criação, o deputado Hélio de Souza do DEM. Na verdade, temos que dizer o porquê desse fundo. Logicamente que metas de governo é acabar com as desigualdades regionais. E uma delas é a falta de investimento, tanto no norte goiano quanto no nordeste goiano. E eu, como um representante do Vale de São Patrício e do norte goiano, tive a oportunidade de criar esse fundo para que a gente possa incrementar os investimentos do governo do estado da região. A regulamentação, que é aquilo que vem para completar a criação do fundo, é para dizer quais são as prioridades
disponibilidades para que nós possamos, então, dar condições que o Executivo possa utilizá-lo no orçamento e, logicamente, que diz respeito principalmente à questão de rodovias asfaltadas e que diz respeito de investimento de infraestrutura, principalmente na área de energia, que há, com certeza, um grande déficit nessa região. Já existe dotação orçamentária para esse fundo, para esse ano já começar a colocar em prática? A regulamentação visa isso. Uma vez regulamentado, o governo pode utilizar aquilo que está previsto no orçamento de uma maneira genérica e pode ser aplicado, porque é visto como todo o Estado. E então, disponibilidades há e, portanto, vamos torcer para que, uma vez regulamentado, nós possamos, de fato, concretizar esses investimentos e viabilizar, então, conquistas importantes para o Vale de São Patrício e o Norte Goiano. Você acha que, então, deve começar pela questão da infraestrutura? Eu não tenho dúvida. Inclusive, já está previsto daí a importância dessa regulamentação. Eu vejo como prioridade absoluta a questão da saúde, em que está previsto, então, o início da construção do Hospital Regional de Uruaçu, que é um hospital que visa atendimento em urgência e emergência, que será um fato concreto no governo Marconi Perillo, como também a construção das chamadas unidades AMI, que são ambulatório médico de especialidade, para permitir que as principais cidades do norte, onde estão as regionais, seria Ceres, seria Uruaçu e Porungatu, e também a cidade goianese. Segundo o líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, a Assembleia Legislativa aguarda para essa terça-feira a chegada de mais matérias do Executivo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O mundo em sua casa. Política nacional. A presidente Dilma Rousseff chegou a Roma para participar da missa de posse do Papa Francisco, que vai ser amanhã. No Vaticano, o novo líder da Igreja Católica agradeceu aos fiéis pelo Twitter. O Papa Francisco disse na mensagem do Ângelus que Deus não se cansa de perdoar, mas os fiéis se cansam de pedir perdão. O argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, é jesuíta e o primeiro Papa da América Latina. A comissão vai propor texto alternativo à lei dos caminhoneiros. A comissão especial da Câmara, criada para produzir um texto alternativo à lei dos caminhoneiros, iniciará suas atividades na próxima quarta-feira. Caberá ao deputado federal Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, a relatoria da comissão especial. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, Colato destaca que a atual legislação não bate com a realidade das estradas e precisa ser adaptada para não causar prejuízos aos setores econômicos afetados pelas regras. Nós precisamos modificar por ser impraticável a sua implantação dentro da realidade da logística, da infraestrutura das estradas brasileiras. Com isso, houve a greve do ano passado, não foi aceito pela categoria, aumentou o frete em cerca de 40%, atingiu o setor produtivo, atingiu o bolso do consumidor, e nós temos a responsabilidade de fazer a lei, mas também modificá-la quando a lei não bate com a realidade. Autor do projeto de lei 2446, que flexibiliza a regulamentação da jornada de trabalho, o deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, destaca que a revisão do texto precisará contemplar 2 pontos fundamentais. São 2 pontos, né? O tema da infraestrutura, nós não podemos ter uma lei que não leve em conta a realidade do Brasil. E também nós precisamos sim flexibilizar, fazendo com que o motorista tenha o seu descanso e através do descanso a segurança na sua atividade, mas não tornando esse descanso algo rígido que impossibilite que a atividade siga da maneira como deve acontecer. Aprovada em 2012, a Lei dos Caminhoneiros provocou a revolta de motoristas autônomos e empresas pela impossibilidade de cumprir as exigências previstas em lei, como o repouso mínimo de 11 horas por dia e o descanso de 30 minutos a cada 4 horas ininterruptas de direção. Além da dificuldade da fiscalização, a nova lei se mostrou inaplicável pela falta de estrutura adequada das rodovias. Além disso, a Lei dos Caminhoneiros trouxe como consequência o aumento do frete em até 40%. De Brasília, Apolos Neto. Agora são 7:09. O mundo em sua casa. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem.
Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade, fiz as maiores coberturas esportivas e levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes, mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM, 63 anos de música, esporte e jornalismo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Delegacia Regional de Mineiros, no sudoeste do estado, foi roubada por criminosos que levaram pelo menos 30 armas apreendidas pela polícia e que estavam à disposição da justiça. Os bandidos arrombaram a porta da cozinha e logo em seguida a porta da sala da delegacia onde estava o armamento. Segundo a polícia, a principal suspeita é que o roubo tenha sido encomendado por alguém que conhece a rotina da delegacia. Além disso, o delegado regional André Fernandes teme que as armas roubadas possam ser usadas para praticar crimes. Em Rio Verde, um pastor de 56 anos foi morto com 4 tiros no bairro Gameleira. De acordo com a Polícia Civil, ele estava pintando a calçada da igreja onde ministrava cultos quando um homem passou em uma motocicleta, efetuou vários disparos e fugiu logo em seguida. O delegado Francisco Lipari declara que ainda não suspeita qual é a motivação do assassinato, porque a vítima era bastante conhecida na região. Depois de 3 meses de desaparecimento, a família de Priscila Brenda, de 15 anos, começa a acreditar que a menina não será encontrada. Segundo testemunhas, a jovem foi vista pela última vez entrando no carro do namorado no dia 11 de dezembro do ano passado, no distrito de Pires Belo, na região sul de Goiás. A Polícia Civil acredita que a adolescente está morta, mas o inquérito ainda não foi concluído. O principal suspeito de ter matado e ocultado o corpo da menina é o namorado dela, Paulo Vitor Azevedo, de 19 anos, segundo a polícia. O jovem chegou a ter o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça em dezembro, mas não foi preso por estar foragido. O mandado foi revogado quando o suspeito se apresentou espontaneamente ao Ministério Público em fevereiro. 7h13. Policiais militares apreenderam na manhã de ontem drogas e armas de fogo em uma festa de som automotivo realizada em uma chácara no setor Mansões Rosa de Ouro, em Goiânia. Incomodados com o alto barulho do som, vizinhos acionaram a polícia por volta das 9 horas da manhã. No local foram apreendidas 3 armas, sendo 2 revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 380, além de 18 munições intactas. Responsáveis pelas drogas e pelas armas, 7 pessoas foram detidas e levadas para o 5º Distrito Policial. Os 10 hidrômetros instalados na Praça Tamandaré, no setor oeste, atualmente utilizados pelos lavadores de carro, devem ser retirados na manhã de hoje pelos técnicos da Saneago. A sentença do juiz Fabiano de Aragão Fernandes, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, decorre de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual em 2001 contra o município de Goiânia. Em sua decisão, o juiz condena a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a efetuar o cancelamento imediato da autorização para a colocação de hidrômetros e a Saneago a imediata retirada dos hidrômetros e sua fiscalização sob pena de multa diária. Goiânia está sendo sede de uma feira de artesanato. A mostra acontece na Rua 1, no centro da cidade. A Superintendência de Microempresas da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio promove até o dia 22 de março a Central do Artesanato Goiano. De acordo com Tiago Peixoto, superintendente da Secretaria, o objetivo é promover mostras, oficinas, palestras e comercialização com os mais representativos artesãos populares do Estado. O objetivo é divulgar os artistas, as obras dos artesãos goianos, ações realizadas anualmente, que é feita tudo dentro dessa data. Então, nós estamos aí valorizando, sim, o trabalho do artesanato goiano,
que é também a nossa identidade, a identidade de Goiás para o Brasil e também para o mundo. A feira acontece na Central do Artesanato, na Rua 1, no centro de Goiânia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3201-9794, 3201-9794. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura divulgou a programação da Exposição Agropecuária de Goiás. De 10 a 26 de maio, o público vai poder conferir, além de rodeios e cavalgada, 12 atrações musicais que vão se apresentar em 8 dias de shows. Entre os artistas confirmados estão Luan Santana, Léo Magalhães, Gabriel Gava, Aline Barros e Aviões do Forró e Naldo. Agora são 7h16. Secretaria Municipal de Assistência Social prevê informatizar serviço de registro de óbitos com construção de uma nova central no setor aeroporto em Goiânia. O objetivo é tornar o atendimento da Central de Óbitos mais humanizado, buscando diminuir o sofrimento das famílias enlutadas. A expectativa é de que, além de um novo espaço físico, a central conte com uma estrutura capaz de agilizar os processos de certidões de óbitos e sepultamentos. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Maristela Alencar, o sistema de registros de óbitos deverá ser informatizado. Seria dessa forma: o nosso cadastrador aqui das FEMAS preencheria todos os dados da questão da certidão de óbito, online repassaria para o cartório faria a correção, haveria a conferência da documentação toda, se estaria correta, voltaria no mesmo momento de forma online, se expediria um protocolo e depois a pessoa passaria no cartório e já buscaria a certidão de óbito. A informatização do sistema deverá baratear custos e desburocratizar o acesso aos sepultamentos nos cemitérios Parque, Santana, Vale da Paz e Jardim da Saudade, que são municipais. Ainda não há data prevista para o início das obras da nova sede da Central de Óbitos e Divisão de Cemitérios. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. Secretário da Indústria e Comércio, Alexandre Valdir, esteve no VaptVupt Empresarial. Ele foi ver de perto o funcionamento da unidade prestadora de serviços públicos. Desde a inauguração do VaptVupt Empresarial, no final do ano passado, cerca de 45 mil pessoas já foram atendidas. O objetivo é que a gente possa aproximar a Secretaria de Indústria e Comércio, o governo Marconi Perillo, cada vez mais próximos dos serviços que são realizados para o cidadão. Aqui no caso do VaptVupt Empresarial, da JUSEG, da Junta Comercial do Estado de Goiás, é que nós possamos aqui receber as pessoas e poder entender as demandas para que nós possamos ainda melhorar e ampliar os serviços realizados aos empreendedores do nosso Estado. Aqui o VaptVupt é uma grande referência para o nosso empreendedor e o nosso empresário do Estado de Goiás, no município de Goiânia, e queremos também contar com essa prestação de serviço adicional, que é eu poder estar aqui sempre, vendo em loco como está funcionando e principalmente as pessoas observando quanto importância o governo do Estado de Goiás dá para um empreendimento que mudou realmente toda a face do atendimento ao empreendedor daqui da cidade de Goiânia. Eu trouxe toda a equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, até para que todos aqueles que nos visitam, que têm reuniões conosco agendada, para que eles possam conhecer aqui esse belíssimo estabelecimento que o governo do Estado de Goiás realizou aqui no município de Goiânia. Eu cada dia mais me surpreendo com o número de atendimentos, com o trabalho que a Junta Comercial vem realizando para que nós possamos chegar a um número cada vez maior de abertura de empresas, que é o que temos conquistado, e principalmente com o objetivo e o sucesso dessas empresas. Então é muito satisfatório, extremamente positivo a nossa visita aqui no VaptVupt. Este foi o secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, falando sobre o VaptVupt Empresarial. Agora são 7h19. A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa aguarda a liberação da GETOP para que possa transferir a sede para um prédio maior e com melhores condições de atender os usuários de medicamentos. A previsão é de que até o próximo dia 20 as obras de reparo e adequação do novo local sejam concluídas. O novo prédio fica na Rua 12, esquina com a Rua 16, no centro de Goiânia. Jardim Botânico de Goiânia completa 35 anos e ganha 3 novas estruturas para atendimento à população. Localizado na região sul da capital, próximo à BR-153, o Jardim Botânico é a maior unidade de conservação de Goiânia. Embora sem muito status, é um cartão postal da cidade com vários projetos de educação ambiental. Para marcar a data, nesta terça-feira, foi apresentado o projeto do Horto Medicinal, a reforma do borboletário e a criação de uma biblioteca para auxiliar estudantes da região que não contam com um local para estudo e pesquisa.
De acordo com o presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente, Pedro Wilson, o Jardim Botânico foi reconhecido nacionalmente e precisa ser valorizado pela população goianiense. Ele defende a instalação de grades no local para maior controle de visitas. Nós temos uma associação brasileira que categoriza os Jardim Botânico. Muitas vezes nós não tínhamos nem o título. Hoje nós temos o título oficial. Podemos chamar de Jardim Botânico, não só, como diz o outro, por um ato nosso, mas de reconhecimento nacional e internacional. E a revitalização do espaço físico, que é muito importante e deve ser quase que cotidiano, porque aqui é uma área exuberante que, principalmente na época da chuva, né, faz crescer e trazer alguns empecilhos para um funcionamento. Então nós estamos fazendo essa revitalização, né, vamos trazer também uma possibilidade imensa, além dos 3 ganhos nossos nessa manhã, nós vamos estudar uma possibilidade de fechar o Jardim Botânico, porque fechar não significa impedir o uso, mas controlar um pouco. Cerca de 10 mil crianças, jovens e universitários participam das atividades no Jardim Botânico anualmente. A diretora da unidade, Susan Cardoso, explica como vai ser a utilização dos novos espaços e incentiva a participação nas trilhas ecológicas. Nós estamos inaugurando o borboletário, o museu sensorial, onde as crianças com deficiência, as crianças especiais podem conhecer plantas, sentir o cheiro, né, e sentir mais um contato maior com a natureza, mas é que normalmente a gente já atende crianças, né, escolas municipais, estaduais, que vêm fazer visita. Aí fazem a trilha, participam dos projetos que a gente oferece, né, que é o semear, que as crianças tenham contato com a terra, faz a muda, prepara, leva, né, e atendimento da educação ambiental aqui para fazer as crianças conhecerem o Jardim Botânico, porque muitas vezes só as escolas aqui, vizinhas, que conhecem. As outras escolas a gente está buscando agora, mostrando o trabalho mesmo, mostrando a nossa coleção aqui, né, e as trilhas são, agora mesmo em abril, nós vamos ter 5 mil crianças aqui, que vai participar dos jogos educacionais. Qualquer instituição pública ou particular pode agendar visitas no Jardim Botânico com assistência de monitores e professores de biologia pelo telefone 3524-3756. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. Educação fiscal deve fazer parte de currículos de cursos como Direito e Contabilidade. O Grupo de Educação Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda e coordenadores de faculdades das áreas de Ciências Contábeis e Direito se reúnem com o Conselho Regional de Contabilidade, CRC. Com o apoio do Observatório Social de Goiânia, o encontro desta sexta-feira teve como objetivo incluir o Programa Nacional de Educação Fiscal como matéria nos currículos de graduação, como Direito, Contabilidade e História. O vice-presidente do CRC, Christian de Oliveira, justifica esta inserção disciplinar. A cidadania, eu acho que está voltada a qualquer curso. Independentemente de ser advogado lá na Pontifícia, a cidadania é para qualquer curso, história, pedagogia, contábeis, direito. E o grande detalhe hoje é o controle social. É só com a educação fiscal que a gente vai conseguir o controle social. Então é muito importante esse estudo. Já o coordenador da Cefaz, José Humberto Correia, diz o que é educação fiscal. Educação fiscal é um programa nacional que visa falar sobre a importância do tributo na construção da cidadania, seja na arrecadação, seja na aplicação dele para a qualidade de vida e para o desenvolvimento dos direitos e deveres da sociedade. A educação fiscal tem ainda o objetivo de estimular a mudança de valores, crenças e cultura do indivíduo. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Realizado em Goiânia, a 64ª Jornada de Dermatologia. Durante o evento foram discutidos temas como psoríase, câncer de pele e acne. É o que explica a presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Karina Pesqueiro. Essas jornadas nós temos normalmente 4 ao ano. A gente procura abordar temas variados e nessa jornada nós abordamos atualizações no tratamento de psoríase, com o uso de imunobiológicos, tanto na criança quanto no adulto. Os ecos do meeting, quer dizer, as maiores novidades que aconteceram há 2 semanas atrás no Congresso da Academia Americana de Dermatologia, que foi em Miami. E também abordamos sobre melasma, que é uma mancha frequente em face e uma queixa muito grande em consultório. Karina Pesqueiro também apontou os avanços que foram feitos em relação aos tratamentos contra a acne. Foi muito discutido sobre a origem da acne, a etiopatogenia,
Hoje se sabe que é uma doença inflamatória e tem sido abordado novos tratamentos visando essas alterações inflamatórias. Hoje se sabe que mesmo um paciente sem acne, do ponto de vista clínico, a pele com tendência à acne continua tendo alterações inflamatórias. Então, o que se tem buscado são novos medicamentos que atuem nessas interleucinas, que são as precursoras das lesões da acne. A próxima jornada já tem data marcada e vai ser realizada em 14 de junho. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. O governo federal anunciou medidas que pretendem dar maior transparência às cobranças bancárias e permitir aos consumidores comparar os preços de serviços praticados pelos bancos. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Superintendente, o que os bancos terão de fazer a partir de agora para tornar os serviços e tarifas cobrados mais claros para o consumidor? Nós já temos resolução do Banco Central que todas as tarifas, elas devem ser ostensivas, tem que estar no estabelecimento bancário, tem que estar divulgado no site, porque os preços das tarifas, elas variam de estabelecimento para estabelecimento. Tanto os pacotes, pacote básico, como as tarifas individuais. Com essas medidas assinadas no Plandec, essas tarifas terão que ser muito mais ostensivas, vão ser mais fiscalizadas, para que o consumidor ele tenha mais liberdade de escolha na hora de contratar serviços bancários e, se por acaso o estabelecimento que ele tem a conta corrente ou movimenta tiver um preço maior, ele possa negociar, uma vez que nós temos aí tabelado o valor máximo das tarifas, tendo possibilidade do gerente fazer uma negociação para valores menores. Nós temos reclamações da dificuldade do consumidor também entender o contrato e quais os valores na hora de contratar empréstimos, quais são esses valores que ele está pagando. A partir de agora, será obrigado no contrato está especificando o que é juros, o que é multa, o que é tarifa. Então, todas essas despesas que compõem na composição do custo efetivo total tem que ficar bem especificado para que o consumidor possa entender e saber o que ele está contratando. Superintendente, então, além de maior transparência sobre os serviços cobrados pelos bancos, há a possibilidade dessas regras proporcionarem queda no valor das tarifas? O que vai proporcionar é um valor menor, uma vez que tem mais poder de negociação. Então, o consumidor ele vai saber mais o que ele está contratando, uma vez que na forma que está ocorrendo hoje, os consumidores têm dificuldade de entendimento de valores, de interpretação de cláusulas, de interpretação de valores dessas tarifas. Então, nós acreditamos que nesse pacote, nesse pronunciamento da presidenta em relação a esse plano nacional de consumo e cidadania, foi um ganho muito grande para o consumidor, além de outras medidas que são muito bem-vindas, como o fortalecimento dos PROCONs, a possibilidade, no caso de cobrança indevida, que é muito recorrente nas faturas bancárias, o próprio PROCON, órgão de defesa, fazer a cobrança de todos esses valores que foram debitados indevidamente ao consumidor. Então, foram avanços muito importantes que nós presenciamos no dia 15 de março, que foi o Dia Nacional do Consumidor. Superintendente, o PROCON vai ter um poder maior de fiscalização, né, e de multar algumas empresas. O que isso vai mudar no PROCON de Goiás? Como que o PROCON de Goiás está se adequando a essas novas regras? A defesa do consumidor, ela passa agora a ser uma política de Estado. O governo percebeu que o número de consumidores muito grande, que precisa ter uma intervenção nessa relação de consumo. Então, os PROCONs terão possibilidade, nos seus acordos, esse acordo ser homologado pelo Poder Judiciário sem precisar que seja executado. Isso ficou constatado que 70% da demanda do Poder Judiciário é relação de consumo. Isso vai diminuir a demanda no Poder Judiciário
e também fortalece o PROCON, uma vez que diminui esse percurso do consumidor para conseguir seu direito no final, e também esse poder ao PROCON de que as suas decisões tenham mais força, no sentido de que torna um título e ele é executável sem precisar abrir um processo no Poder Judiciário. Dentre outras medidas que nós entendemos muito importantes, também foi a troca do produto que apresentar vícios. Isso aí é um projeto que em 30 dias uma comissão foi criada para listar os 30 produtos que são essenciais, e dessa lista de produtos e diálogo com as empresas, nós passaremos aí, a partir daí, ter uma regulamentação que produto essencial apresentou vício, não tem que ser encaminhado para assistência técnica, mas deve ser trocado de imediato. Então, são normas e são regulamentações que beneficiaram muito o consumidor. Superintendente do PROCON Goiás, Darlene Araújo, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia a todos, nós agradecemos. Obrigada à superintendente do PROCON Goiás, falando sobre as novas regras anunciadas pelo governo federal, medidas que pretendem dar maior transparência nas relações de defesa do consumidor, e ela falando também sobre as cobranças bancárias. Essas novas regras vão permitir aos consumidores comparar preços de serviços praticados pelos bancos. Agora são 7h32. Médicos alertam a mulher grávida sobre os perigos da pressão alta. Um estudo desenvolvido por uma universidade da Finlândia descobriu que qualquer caso isolado de aumento na pressão arterial na gravidez, e não somente a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, podem favorecer casos futuros de condições crônicas, como doenças cardiovasculares, insuficiência renal crônica e diabetes. O trabalho analisou o período pré-natal de 10.314 mulheres inscritas no estudo, que foram acompanhadas depois do nascimento durante 40 anos em média. Os estudiosos notaram que 1/3 das mulheres estudadas tiveram pelo menos uma medição de pressão acima do especificado durante a gestação. Comparadas com as mulheres que mantiveram a pressão arterial normal durante a gravidez, as mulheres que tiveram alteração ou sofreram pré-eclâmpsia tiveram um risco de 14% a 100% maior de desenvolver doenças cardiovasculares ao longo dos 40 anos de estudo, além de serem 2 a 5 vezes mais propensas a morrer em decorrência de um infarto. O médico ginecologista Fausto Gomes explica que, por isso, é preciso ficar sempre alerta. A pressão alta, não só a doença hipertensiva específica da gestação, ou seja, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, mas aquelas mulheres também que aumentam a pressão, que já tinham a pressão alta, que aumentam a pressão mais ainda durante a gravidez, essas mulheres, muitas delas, uma grande parte, podem apresentar ao longo de suas vidas outras alterações. Os médicos afirmam que os resultados mostram que mesmo incidentes isolados de pressão alta durante a gravidez merecem toda a atenção dos médicos, além de acompanhamento para a prevenção. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. O programa do Ministério da Saúde estimula a atuação de médicos em periferias das grandes cidades e no interior. Este é o 2º ano do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB. Em Goiás, 201 médicos foram selecionados para atuar em 77 municípios do estado. O programa funciona assim. O médico atua por 1 ano e tem 3 benefícios. Recebe uma bolsa de R$ 8.000, pontos adicionais no exame de residência médica e também cursa uma pós-graduação à distância que tem duração de 1 ano. O Dorico Monteiro, que é secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, fala sobre o objetivo do programa. Essa é uma estratégia por parte do Ministério da Saúde de criar mecanismos de colocar médico apoiando os estados e municípios. Esse médico vai estar na unidade de saúde que vai ter uma qualificação, ou seja, de indicadores, processo de trabalho. Com isso nós vamos não só disponibilizar o médico, mas um médico que vai estar inserido num programa de qualificação do atendimento na atenção básica no Brasil. A médica Adriana Ferreira, formada há 1 ano, se inscreveu e foi aprovada no PROVAB. Ela já está atuando em Aparecida de Goiânia. Adriana explica por que quis participar. Então, essa bolsa, ele propôs um custo financeiro melhor, uma carga horária melhor do que está acontecendo nos concursos das maioria das prefeituras. E, além desse benefício financeiro, tem a questão da bolsa de especialização e a carga horária em relação à pontuação da residência.
Em todo o país, mais de 1.700 municípios vão ser contemplados, com cerca de 4.400 médicos. O Dorico Monteiro ressalta que os números de Goiás são satisfatórios. Olha, nós tivemos inicialmente adesão de 154 municípios no estado de Goiás. E aí, 77 houve a adesão, porque você tem um processo que o município se inscreve, ele se cadastra, depois os médicos vão aderindo àqueles municípios. Mas eu considero que já para uma segunda edição desse programa, 201 médicos escolheram municípios, os mais variados, tem município com 22 médicos, município com 11, município com 15, e isso eu acho que já é um avanço importante para o estado de Goiás, essa segunda edição com esses números que para nós são significativos. A região Nordeste teve a maior participação de municípios no programa. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. A HDT faz campanha junto às mães soropositivas. A notícia de que uma criança americana pode ter se curado da AIDS deixou especialistas de todo o mundo em alerta. Informações divulgadas pela imprensa dão conta que a menina é filha de uma mulher portadora do vírus HIV e que não fez nenhum tipo de acompanhamento médico durante o pré-natal. Com cerca de 30 horas de nascimento, a criança tomou uma superdose de antirretrovirais e 1 ano e meio depois, o vírus HIV não teria sido mais detectado no organismo da menina. A médica Letícia Aires, diretora técnica do Hospital de Doenças Tropicais, vê o caso com ressalvas. Esse caso dos Estados Unidos, ele ainda precisa ser melhor elucidado, porque ele foi mostrado num congresso, ainda com dados preliminares, ele não foi destrinchado ainda, ele não foi publicado em revista científica para a gente ter acesso a todos os dados a respeito desse caso especificamente. O que eu posso falar é o seguinte, quando a gente inicia o tratamento muito precocemente na criança, o tratamento antirretroviral precocemente, o que pode acontecer é que você tem um controle absoluto da carga viral, você consegue negativar a carga viral e como a criança ainda não tem anticorpos dela, pode haver uma negativação também da sorologia dessa criança. Só que a partir do momento, se ela realmente tem o HIV, a partir do momento que você suspende o tratamento, você passa a ter novamente carga viral e sorologia positiva. Aquela criança realmente, ela tem o HIV. Então, o que precisa ser melhor elucidado nesse caso dos Estados Unidos é se essa criança tinha ou não HIV. A médica explica que é perfeitamente possível que uma mãe com o vírus HIV tenha filhos sem a doença. Se a mulher fizer corretamente o pré-natal, a possibilidade de infecção é de menos de 0,5%. O mais importante é seguir o protocolo, que a gente chama de ACTG 076, que trata da mãe desde o momento que ela engravida. Porque o teste HIV, ele é obrigatório durante a gravidez, porque é uma das doenças que tem mais coisas para a gente fazer para evitar a transmissão vertical. O tratamento ele é feito na mãe, com antirretroviral, terapia antirretroviral, o coquetel chamado, são 3 drogas, a gente usa durante praticamente toda a gravidez. Tem o uso do antirretroviral também no momento do parto. O parto tem que ser assistido por uma equipe preparada para que ele não seja traumático. A criança recebe antirretroviral até 42 dias de vida e os cuidados até 1 ano e meio, até que a gente tenha certeza que esse diagnóstico dele é negativo. Em Goiás, o atendimento de gestantes com HIV é feito no HDT, por meio do programa Prevenir para a Vida. Desde 2002, já foram atendidas 549 mulheres. De acordo com Maria do Rosário Rocha, coordenadora do programa, o perfil das gestantes é sempre parecido. Hoje é um perfil da epidemia pelo HIV. A AIDS está avançando para o interior e atingindo cada vez mais mulheres. Para vocês terem uma ideia, no início da epidemia, a contaminação de mulheres era bem baixa. Hoje, praticamente, está igualando o mesmo tanto de homens contaminados, temos mulheres também. Ou seja, são mulheres vindas do interior, baixo nível de escolaridade, baixo nível socioeconômico, e a necessidade de entrar nesse mundo e compreender a complexidade dessa doença é muito grande. No ano passado, o índice de transmissão vertical no HDT foi de 3,44%. O número alto foi por conta de 3 mulheres que se recusaram a fazer o tratamento e os filhos nasceram contaminados. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. Candidatos ao cargo de agente da Polícia Civil de Goiás temem a seriedade do concurso. Eles temem que o exame seja anulado pela Justiça. O exame seria realizado no último dia 3, mas foi suspenso devido à suspeita de fraude nos concursos da Segurança Pública de Goiás. Mais de 22 mil pessoas se inscreveram no processo seletivo. A Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento decidiu manter a Universidade Estadual de Goiás na organização dos 7 concursos públicos do estado que foram cancelados. Mesmo assim, o concurso para agente ainda
pode ser suspenso, pois o Ministério Público de Goiás propôs a ação civil pública pedindo o afastamento da instituição na elaboração dos exames. O diretor interino do Núcleo de Seleção da UEG, Carlos Matias Oliveira, afirmou que está confiante que a Justiça não vai cancelar a prova. Lembrando que a prova objetiva do concurso para o cargo de agente da Polícia Civil foi realizada ontem em Goiânia. 7h41. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Kimi Raikkonen vence primeira etapa da Fórmula 1 em 2013. Neste final de semana começou a temporada de 2013 da Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial. E com apenas Felipe Massa como brasileiro neste ano, o GP da Austrália iniciou em grande estilo 2013. E Kimi Raikkonen, o finlandês da Lotus, completou a primeira prova na primeira colocação. Uma surpresa, já que a Lotus não era cotada para iniciar vencendo nesta temporada. Fernando Alonso, da Ferrari, ficou na segunda posição, 12 segundos atrás, e Sebastian Vettel, tricampeão da Fórmula 1 da RBR, o alemão voador chegou na terceira colocação. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, chegou na quarta posição, na frente de Lewis Hamilton e Mark Webber. Finalizada a prova de Melbourne, os pilotos da Fórmula 1 e suas equipes já arrumam as bagagens e viajam para Sepang, na Malásia, palco da segunda etapa da temporada, no próximo final de semana, entre os dias 22 a 24 de março. Com informações da Fórmula 1, Felipe Osborio. Agora são 7h43. Auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o advogado Miguel Cansado, vai ouvir o presidente do Esporte de Recife, Luciano Bivar, na próxima terça-feira aqui em Goiânia. Segundo Bivar, em 2001, um empresário de jogador se ofereceu para colocar Leomar na seleção ou em um grande clube em troca de pagamento. O caso foi divulgado na semana passada, quando o presidente do Esporte, que estava à frente do clube na época, afirmou que pagou comissão para que Leomar fosse convocado. O STJD abriu inquérito para investigar o caso. O relator Miguel Cansado tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para ouvir as pessoas que ele achar necessário. Depois disso, poderá fazer denúncia. Emerson Leão, técnico da seleção à época, também deve ser ouvido nos próximos dias. A CBF informou neste domingo por meio de seu site oficial que o meio-campista Paulinho do Corinthians está desconvocado dos amistosos contra Itália e Rússia, marcados para este mês de março. O atleta sofreu contusão na coxa esquerda e está fora dos compromissos com a camisa verde e amarela. E a dança dos técnicos. Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. Ele não aceitou uma redução de 50% no seu salário. Com Dorival saem os auxiliares Lucas Silvestre, Ivan Iso e o preparador físico Celso de Rezende. O Flamengo gastava com os 4 cerca de R$1.200.000 e o Clube da Gávea já acertou a contratação de um novo treinador, Jorginho, campeão brasileiro, campeão mundial de futebol em 1994, o ex-lateral direito do Flamengo é o novo técnico do clube. A segunda rodada do segundo turno do Campeonato Goiano de Futebol não foi boa para o Vila e para o Atlético. Os dois perderam no interior. Em Catalão, o Dragão perdeu sua vaga no G4. O Atlético perdeu a sua invencibilidade de 8 partidas. Jogando ontem à tarde no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, o time rubro-negro foi derrotado para o craque de Catalão 2-1. Além de perder a invencibilidade, também perdeu seu lugar no G4.
quarta-feira tem a oportunidade de recuperar, porque vai jogar justamente contra o Grêmio Anápolis, quem entrou no G4. O técnico Valdemar Lemos, com pouco tempo para preparar o time atleticano, mas tendo todos os jogadores à disposição, já que no jogo de ontem, nenhum tomou cartão por suspensão. No caso, jogadores pendurados, Robson e também Hernandes. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Anápolis, o Vila Nova não conseguiu voltar ao G4, grupo das 4 equipes que se classificam às semifinais, e perdeu para o Grêmio Anápolis por 2-0. O Vila Nova voltou a perder no Campeonato Goiano 2013. Agora já são 3 jogos consecutivos com derrota após os 2-0 de ontem para o Grêmio Anápolis no estádio Jonas Duarte. Após a partida, o presidente executivo do Vila Nova, Marcos Martinez, garantiu que, a princípio, o Dario Pereira, técnico do Vila, iria permanecer como técnico colorado para a sequência do Goianão. Já um dos homens fortes no futebol do Vila, o Sebastião Carlos, conselheiro e também responsável pelo departamento jurídico do Tigrão, disse que, para ele, o Dario Pereira não continua no cargo, e outros conselheiros também têm a mesma opinião, que o Dario Pereira não deve continuar no cargo. A informação é que Dario Pereira será mesmo demitido do cargo do Vila Nova. Só resta a oficialização, que acontecerá ainda hoje no Anésio Brasileiro. Alvarenga, Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Rio Verde conseguiu segurar o Goianésia, vice-líder do Campeonato Goiano, no estádio Valdeir José de Oliveira. A equipe alviverde empatou sem gols e conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento na 7ª posição com 11 pontos. Em Itumbiara, o Itumbiara perdeu para a Aparecidense por 3-2. Com a derrota, o tricolor caiu para a última posição do torneio. Hoje o Goiás volta ao Serra Dourada. O time recebe o Anápolis, a torcida aposta em goleada. O Goiás fecha a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Goiano, logo mais às 8h30 da noite contra o Anápolis, no estádio Serra Dourada. O Goiás não perde no Serra há 32 jogos. Há quase um ano, o Goiás não sai derrotado do Serra Dourada. O técnico Anderson Moreira, para o jogo da noite desta segunda-feira, não definiu o time. É que Renan Oliveira, com problemas no tornozelo, ficou fora de alguns treinos e corre o risco de ser vetado pelo departamento médico. Caso isso aconteça, Eduardo Sacha será o substituto. Como o Goiás vem bem no campeonato, único invicto da competição, a diretoria tem uma expectativa para mais de 5 mil torcedores, apesar do jogo ser na noite desta segunda-feira. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mesmo sem jogar pela segunda rodada, o Goiás é o líder do Goiano de futebol com 26 pontos ganhos. Em segundo vem o Goianésia com 24. A Aparecidense em terceiro com 18. Fechando o G4, o Grêmio e o Anápolis com 14 pontos ganhos. Quinto vem o Atlético também com 14 pontos. O Vila Nova é o sexto com 13. Na faixa de rebaixamento, Itumbiara com 9 pontos e o Craque com 7 pontos ganhos. 7h49. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora são 7h50. O consumo por impulso pode trazer endividamento. Mas especialistas alertam que quando a prática de comprar se torna algo compulsivo, pode ser a hora de procurar um médico. A oferta de produtos de formas sugestivas no comércio podem ser uma armadilha para quem não consegue se controlar na hora de ir às compras. Aliado a isso, as opções de crédito só ajudam ao descontrole do cartão de crédito, do cheque especial e do orçamento. Comportamentos aceitáveis em uma sociedade capitalista. Mas o psicólogo Adson Arantes faz um alerta. O consumo compulsivo
pode ser considerado uma doença. Tem a questão do impulso, a pessoa agir por impulso, e a outra compulsão. Então são duas coisas diferentes. Quando esse impulso ele torna descontrolado, aí sim nós temos a doença chamada aneumania, ou muitas pessoas chamam de shopaholics, que são pessoas que realmente sentem a necessidade de ir comprar sem a necessidade real. A compulsão, a pessoa, ela, no primeiro momento, é igual ao usuário de droga, de cocaína. No primeiro momento tem aquela euforia, mas depois sofre, né, com isso. Então ela não tem mais controle. Se ela não comprar, ela sente dor, ela sente angústia, e aí ela sofre por isso. Por isso que precisa ser realmente, a pessoa tem que buscar ajuda. O consumo sem controle se torna um transtorno quando a pessoa passa a maior parte do seu tempo pensando em comprar e passa a consumir para aliviar alguma tensão. Especialistas orientam que, nesses casos, é importante procurar ajuda médica. O tratamento indicado é a psicoterapia, que vai investigar as causas do problema. Fernanda Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h52. Importação de dados da anterior torna preenchimento da declaração do imposto de renda mais simples e rápida. Até agora, pouco mais de 90 mil declarações já foram entregues em Goiás. A expectativa da Receita Federal é receber 750 mil declarações, um aumento de 5% em relação ao ano passado. De acordo com o supervisor do Programa de Imposto de Renda em Goiás, Jorge Francisco Martins, o preenchimento da declaração de ajuste anual este ano ficou mais simples com a importação de dados da anterior. Esse ano nós temos uma novidade bastante interessante, que é a possibilidade do contribuinte, ao importar os dados da declaração do ano anterior, ele importa também os dados relativos aos pagamentos formados na declaração do ano passado. Então, com isso, evita que ele tenha que digitar nome, CNPJ ou CPF dos médicos, dentistas, hospitais, plano de saúde e escola. Então, com isso, reduz muito o tempo de preenchimento da declaração do imposto de renda. Além disso, uma grande novidade que nós temos para esse ano é a possibilidade, para quem não fez declarações ao Fundo de Direitos das Crianças e Adolescentes do ano passado, ele pode, então, fazer essa doação diretamente na declaração, limitada a 3% do imposto devido. No entanto, ele faz essa doação e essa doação vai ser deduzida diretamente do seu imposto devido. Está obrigado a apresentar a declaração o contribuinte que recebeu em 2012 a partir de R$ 24.556. Conforme o supervisor do Imposto de Renda em Goiás, Jorge Francisco Martins, o contribuinte que não prestar contas ao fisco será multado. A pessoa que não entregar a declaração dentro do prazo, ele estará sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. O prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual é dia 30 de abril. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. O governo de Goiás busca parcerias com prefeituras goianas para o desenvolvimento de programas habitacionais e anuncia benefícios para a construção e reforma de moradias rurais. O convênio entre Governo de Goiás, Caixa Econômica Federal e Movimento Popular Camponês prevê a reforma e construção de mais de 1.100 moradias rurais de 40 municípios goianos por meio do cheque Mais Moradia. Para a coordenadora do Movimento Camponês Estrada de Ferro, na região Silvânia, Vianópolis, Orizona, Lucimar Pereira da Silva, o benefício representou a realização de um sonho. Significa muito pra gente, né? Porque dá para terminar a minha casa, que é um sonho de 12 anos que a gente começou a construir e nunca conseguiu terminar. O convênio foi assinado durante o seminário Novas Perspectivas da Habitação de Interesse Social em Goiás, que reuniu prefeitos goianos e representantes do Ministério das Cidades. A meta é orientar os municípios na formulação de propostas e captação de recursos para o desenvolvimento de programas habitacionais em parceria com o Estado, afirma o presidente da GEAB, Marcos Abrão Roriz. Primeiro, trocamos experiências com os gestores municipais. E, em segundo, nós fazemos o link entre os bancos privados que atuam em outros convênios com as prefeituras. Então é uma forma da gente mostrar como elaborar suas propostas, para que a gente possa dar celeridade na questão da contratação e início das obras. O governador Marconi Perillo comemorou o resultado apresentado pela Superintendência de Negócios da Caixa para as regiões Centro-Oeste e Norte, que colocou Goiás como o estado que mais realizou parcerias para a construção de casas do país. Marconi Perillo chamou a atenção dos prefeitos para a apresentação de áreas para a construção de moradias por meio de recursos do programa Minha Casa Minha Vida e Cheque Mais Moradia, e disse que a meta é beneficiar todos os municípios goianos. O desafio do governo do estado é sermos agressivos, é irmos atrás dos terrenos,
mobilizar os prefeitos. Eu sei que quase todos os prefeitos querem essa parceria com a Caixa, com o governo federal, Ministério das Cidades, com o governo de Goiás. Mas onde, se porventura em algum lugar, a gente não tem adesão da prefeitura, vamos comprar o terreno. A apresentação de áreas à AGEAB deve ser feita até 20 de março para que a agência possa elaborar as propostas que deverão ser entregues ao Ministério das Cidades até 5 de abril. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. O Produto Interno Bruto de Goiás cresceu 3,8% em 2012, movimentando cerca de 112 bilhões de reais na economia, segundo o levantamento feito pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Os números retratam o momento de forte crescimento da economia goiana, com destaque para o setor agropecuário, com safra recorde de 18 milhões de toneladas de grãos e avanço de 5,5% em relação à safra anterior. O PIB da indústria goiana cresceu 3,5% no período. O governo do estado tem investido em infraestrutura e no setor logístico para garantir a continuidade do crescimento da economia goiana. O índice de geração de empregos também registrou saldo positivo, com 66.230 novos postos de trabalho, sexta posição no ranking nacional. Chocolate, bacalhau e vinho sofrem com altos impostos. O símbolo da Páscoa é o coelho, que representa a prosperidade. Mas nos dias atuais e com as altas cargas tributárias, o símbolo poderia ser trocado por um leão. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostrou o quanto o brasileiro paga de impostos em produtos típicos da Páscoa. O ovo de Páscoa, por exemplo, tem uma tributação de 38%. Ou seja, um ovo comprado no valor de R$30, 12 são de impostos. Para o presidente do IBPT, João Eloy Olenick, os produtos sofrem com várias tributações até chegarem a um valor final. Tudo que você vai comprar aí de produtos aí da Páscoa tem uma carga tributária muito grande, né? Então o leão está vencendo o coelhinho nessa situação. Os achocolatados, né, em geral, quer dizer, do chocolate, ele passa por um processo de industrialização, então além de ICMS tem PI e acaba repercutindo em toda a cadeia, ficando essa carga tributária para o consumidor final. O bacalhau é outro produto que sofre com a alta tributação de 43%. No entanto, o vinho é o produto com a maior carga de impostos, 54%. Segundo Olenick, os brasileiros acabam pagando esses tributos, mas sem saber, o que é um problema. Só que as pessoas hoje ainda, quando elas compram qualquer um desses produtos aí, ela acaba pagando um valor alto e tal, mas ela não tem a noção ainda que muito daquele valor ali é por causa da tributação alta, por causa dos impostos, né? Segundo o presidente, esta situação deve mudar a partir de julho, quando as empresas serão obrigadas a discriminar em notas fiscais os tributos que estão sendo pagos por cada produto comprado. 210 cidades baianas estão em situação de emergência por causa da seca. Na região de Irecê, a barragem que abastece 14 municípios está secando e já começa a faltar um tipo de cacto que é usado para alimentar o gado. É a pior estiagem dos últimos 30 anos. E a forte chuva que atinge a região serrana do Rio de Janeiro desde a tarde deste domingo causou a morte de pelo menos 3 pessoas em Petrópolis, uma das cidades mais afetadas pelo temporal. A informação é do Corpo de Bombeiros, que registrou 2 mortes no bairro de Quitandinha e uma no bairro de Lagoinha. Com a tempestade, a enxurrada arrastou veículos e deixou pessoas ilhadas. Além disso, a terra deslizou em diversos morros e encostas. Pelo menos 88 deslizamentos foram registrados. A Defesa Civil afirma que a situação só não é pior porque as sirenes instaladas em áreas de risco foram acionadas e muitas pessoas conseguiram sair de casa e procurar os chamados pontos de apoio. A chuva também causou prejuízos em São Sebastião, em São Paulo. A prefeitura decretou estado de calamidade pública no município devido ao temporal que atingiu a região entre a tarde de sábado e todo domingo. Cerca de 650 pessoas ficaram desabrigadas, vários bairros com ruas alagadas e a rodovia Rio Santos foi interditada entre os quilômetros 156 e 162, na altura do município de Maresias. O cantor Daniel deu entrada ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com diagnóstico de apendicite aguda. Segundo a assessoria do cantor, ele foi submetido a uma cirurgia coordenada pela equipe médica dos médicos Paulo Hernan e Fernando Ganem e já está no quarto se recuperando muito bem.
Um crime chocou a comunidade da Zona Sul de Porto Alegre na manhã de ontem. Durante a missa que era realizada na paróquia do Santuário de Santa Rita de Cássia, no bairro Guarujá, uma discussão se iniciou e um homem de 55 anos disparou 4 vezes contra um de 35. Segundo a polícia, o homem que efetuou os disparos era ex-sogro da vítima. O autor dos tiros foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para dar esclarecimentos. Em seguida, será levado para o presídio central, segundo a polícia. Apesar da vontade política do presidente Barack Obama, a inclusão do Brasil no programa de isenção de vistos dos Estados Unidos esbarra na recusa do país em cumprir exigências do governo norte-americano. De 7 imposições, só há acordo quanto à reciprocidade e às revisões periódicas de procedimentos. O Brasil não tem posição formada a respeito da obrigatoriedade da troca de informações sobre perdas e furtos de passaporte e de dados sobre passageiros que possam constituir ameaça criminal ou terrorista. Em Goiânia, 8h01 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.